Agora vamos falar de dinheiro, no bolso, né? Na poupança. No bolso a gente espera que esteja. Guardar dinheiro não é fácil, né? Às vezes o pneu do carro fura, tem uma obra de emergência que precisa fazer dentro de casa. Imprevistos fazem parte da vida. E para poder resolver esses problemas, é essencial ter pelo menos uma graninha guardada em algum cantinho, em algum lugar. Mas e quando essa reserva acaba, o que a gente deve fazer? A Ângela Chukowski é consultora financeira, está aqui no estúdio ao vivo com a gente para dar dicas para quem está preocupado, principalmente nesta reta final de ano. Guardar dinheiro não é fácil, né, Ângela? Não é fácil. Boa tarde para vocês, boa tarde. E esse final de ano, muita gente tem gastos a mais e tem que pensar também que já vai virar o ano e no começo do ano tem IPVA, tem IPTU, para quem tem criança em casa são as matrículas, né, rematrículas. Então como que faz quando se vê de repente nessa situação sem nenhuma reserva de segurança, Ângela? O que a gente tem que pensar na verdade? A reserva de emergência não é uma reserva para a gente usar para aqueles gastos que já estão previstos. Então, esses gastos que você mencionou agora, o IPTU, o IPVA, matrícula escolar, a gente sabe já que eles vão acontecer, ou seja, eles têm que estar previstos, na verdade, dentro do nosso orçamento mensal. Então, você tem que ir reservando mês a mês um valor para isso. A reserva de emergência é uma reserva que a gente faz para aquelas coisas que a gente não sabe que vão acontecer. São coisas que a gente não espera, então são imprevistos. E a gente sabe que os imprevistos acontecem, né? Mas daí a gente pega o quê? O 13º agora e guarda um pouquinho desse dinheiro, põe na poupança no banco ou faz um outro tipo de aplicação para render mais? Como é que faz? A gente poderia sim aproveitar esse momento desse dinheiro extra. Por exemplo, o 13º, ou então um bônus, ou então um comissionamento, alguma coisa assim, para começar a reserva de emergência. Então, o que eu diria? Apenas comece, mesmo que o valor não seja aquele ideal. Porque vocês já devem ter ouvido falar, quando a gente fala em reserva de emergência, a gente pensa, não, a reserva de emergência ideal é ter de 6 vezes o meu custo mensal ou até 12 vezes o meu custo mensal. Então, por exemplo, se eu tenho um gasto mensal de 4 mil, se eu for guardar para 12 meses, eu teria que ter 48 mil, né? A gente tem que se colocar, na verdade, e pensar, isso é um mundo ideal. Qual que é o nosso contexto social, econômico brasileiro e ver o que é possível para nós. Então, assim, a gente tem que começar com algum valor, nem que seja R$300, R$500, mas começar, porque quando a gente começa, a gente vai criando aquele sentimento de posse sobre aquilo que é nosso e a gente vai gostando daquilo e assim vai pensar mais do que 2 vezes antes de gastar. E vai virando um hábito, né? Quando você começa aí a poupar um pouquinho, vai conseguindo fazer isso nos meses seguintes também. Exatamente. Se você tem alguma dúvida sobre esse assunto, pode mandar pra gente. O telefone de WhatsApp vai aparecer aí na sua tela. DDD 41 991276130. Manda a sua dúvida pra cá, que de repente a gente volta nesse assunto daqui a pouco. No estúdio nós estamos recebendo a Ângela Chukowski, que tá ajudando a gente a entender o que fazer nessa reta final do ano, que muita gente tá com as contas apertadas e você já tá mandando mensagem pra cá com dúvida. Vai aparecer aqui na tela a participação do pessoal de casa. Eu pensei em fazer um empréstimo daqueles do FGTS para conseguir quitar algumas dívidas. Será que é uma boa? O pessoal não mandou o nome aí, Ângela, mas é aquela coisa, né? Não tenho mais nada. O que é menos pior para tentar se salvar? Eu acho que antes disso, antes de pensar num novo empréstimo, porque ela já vai querer quitar algumas dívidas, essa pessoa, a gente olhar para o nosso orçamento mensal e ver o que está acontecendo na nossa vida para que a gente não se embole mais. Ou seja, a nossa vida continua acontecendo, a gente tem coisas para pagar, a gente precisa entender que empréstimo é esse, qual o custo desse empréstimo, qual o valor da parcela desse empréstimo, qual é o risco que eu estou correndo em caso de não pagamento. Então, entender resumindo, qual é a parcela que vai caber dentro do meu orçamento para que eu não me embole mais. Então, a gente precisa ter um olhar macro, assim. Tem mais participação do público de casa, interagindo com a gente. Eu e meu marido sempre guardamos um pouco de renda para essa semana da Black Friday, sexta-feira, né? Promoções no comércio. Geralmente dá certo e conseguimos comprar muita coisa por um bom preço. Vale a pena. Ela dando uma dica para as pessoas. Mas reserva de emergência, que a gente vinha falando, que é guardar dinheiro para problemas, não é exatamente para comprar coisas nessa época, ué? Exato, não. É para uma emergência mesmo. É para emergência mesmo, Elise. Então, assim, se você já tem a sua reserva de emergência, de repente já tem um outro dinheiro guardado para os teus outros projetos de vida, que eu imagino que você deva ter, uma viagem, uma troca de carro, uma manutenção em casa, algo nesse sentido. Então, a gente poderia usar esses descontos da Black Friday ou da Best Friday para fazer novas aquisições. Ângela, para o pessoal entender, essa reserva de emergência é para que tipo de situação? Puxa, estragou minha máquina de lavar roupa, bati o carro, vou ter que pagar a franquia do seguro, ou não tenho seguro e vou ter que pagar. Então, coisas que a gente não espera
não está esperando acontecer coisas que a gente realmente não consegue prever. E o que acontece, né? Por exemplo, estou vindo aqui para a entrevista, eu tenho que ter uma margem de segurança de tempo, caso tenha um acidente no meio do caminho, caso fure meu pneu, para que eu chegue a tempo. Então, é mais ou menos essa analogia que a gente tem que fazer. Obrigada, viu, Ângela, pela participação aqui com a gente no RIC Notícias Live.